Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que Jesus nos conduza, estamos de volta para mais um estudo do Livro dos Médiuns, no programa Luz da Penumbra, na companhia do Paulo Renato. Nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe e abençoe as nossas reflexões. Com o socorro do Clever, SOS, please. E com a ausência ainda do bocudo, o Eduardo Araújo está correndo atrás de alguma coisa que não sabemos exatamente onde, aqui dentro da rádio mesmo. Olha, nós hoje vamos iniciar o estudo no capítulo 12 do Livro dos Médiuns, que vai tratar do tema da pneumatografia ou escrita direta, ou pneumatofonia, não é? No item 146, escrita direta. Já que o Eduardo está atendendo outra situação, vamos iniciar a leitura e o Paulo vai comentar depois. O item 146. A pneumatografia é a escrita produzida diretamente pelo espírito, sem intermediário algum. Difere da psicografia, por ser esta a transmissão do pensamento do espírito, mediante a escrita feita com a mão do médium. O fenômeno da escrita direta é, não há negar, um dos mais extraordinários do espiritismo, mas, por muito anormal que pareça à primeira vista, constitui hoje fato averiguado e incontestável. A teoria, sempre necessária para nos inteirarmos da possibilidade dos fenômenos espíritas em geral. Talvez mais necessária ainda se faz, neste caso, que sem contestação é um dos mais estranhos que se pode apresentar, porém que deixa de parecer sobrenatural, desde que se lhe compreenda o princípio. Paulo, quer comentar? É interessante aqui essa escrita direta, né? Que ele diz produzida diretamente pelo espírito, sem intermediário algum. Naturalmente que nós entendemos hoje que existe o intermediário no sentido daquele que cede os fluidos, as energias apropriadas à produção daquele fenômeno. Mas em analisando o que Kardec colocou, nós vimos essa escrita direta, porque muitos podem duvidar, descrer, lançar muitas vezes até sarcasmo sobre o assunto, mas nós a encontramos também no Antigo Testamento, né, no livro de Daniel, no capítulo 5, a escritura na parede, esse é o título na minha Bíblia, e diz o seguinte, né, conta que Belsazar, ou Baltazar, como queira, deu um festim e resolveu, lá pelas tantas da festa, resolveu pegar todos os utensílios que seu pai tirara do templo em Jerusalém, aqueles utensílios que eram considerados sagrados pelo povo hebreu. E ele tomou desses utensílios e começou a colocá-lo para uso na festa. E diz o seguinte no capítulo 5, versículo 5. No mesmo instante, porque eles começaram a usar, beberam lá nas taças e tudo, e diz o seguinte, no mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam de fronte do candeeiro, na caiada da parede do Palácio Real. Quer dizer, apareceram os dedos escrevendo lá na parede do Palácio Real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então, não só aparecia as letras, a escrita, mas aparecia o dedo, né? Então ele diz, e o rei
o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, naturalmente ele ficou com medo, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Meu Deus, o medo, tremendo de medo. Ficou com medo. Ele usou aqueles candelabros, usou tudo, taça, tudo que era sagrado e que o próprio pai havia respeitado, usou para dar a sua festa lá e de repente alguém não gostou, né? Alguém aí do mundo espiritual achou que ele estava extrapolando. E para mostrar a ele que devia respeito a tudo que era sagrado, embora fossem objetos materiais, mas ali tinha o coração, digamos assim, do povo judeu que amava, do seu modo, amava a Deus, reverenciava a Deus. Então, a escrita que estava lá, ele não compreendeu a escrita e chamou lá os seus, como ele diz aqui, e ordenou o rei em voz altas que introduzisse os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios de Babilônia: qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Interessante, a recompensa era boa para quem interpretasse as escrituras. Aí tem toda uma história aqui que me parece interessante. E aí Daniel vai e interpreta. Os feiticeiros, o pessoal do rei, chamado pelo rei, ninguém interpretou. Aí alguém lembrou que existia um homem preso, que fora a época do seu pai Nabucodonosor, fora o intérprete também de um sonho que Nabucodonosor havia tido, e resolveram chamá-lo, né? E ele realmente faz a interpretação do sonho. Tem aqui adiante, ao longo desse capítulo 5, a interpretação do sonho, né? E ele diz que... Pode ler? Pode ler. Ele diz o seguinte... Até para envolver o ouvinte. Então ele fala aqui: então da parte dele foi enviada aquela mão. Ele está dizendo que Deus enviou aquela mão para dar o alerta a Baltazar, ou Balsazar. Ele fala: então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou, é o que estava escrito na parede. Não sei se a pronúncia é essa, mas vai assim mesmo. Vou ler do jeito que está escrito. Sim. Mené, Mené, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Aí vem a interpretação de Daniel. Mené, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Era um povo, né? Medo. Então mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. E ele continua: naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Interessante, o reino dele foi dado a Dario, o Medo, né? Dario, o Medo, com que o Medo com cerca de 62 anos se apoderou do reino. Então é interessante, né? Quer dizer, o mesmo aviso que havia dado que Deus, entre aspas, havia dado ao seu pai, foi dado a ele para que ele entendesse que a autoridade de que ele usufruía fora dada por Deus. Tinha um limite, não é? Tinha um limite, fora dada, a autoridade é dada para gerar o bem-estar comum, e não para explorar o povo, e não para levar o povo à miséria ou à escravidão. Então, o próprio livro Libertação mostra muito bem isso lá na conversa do Gúbio com Gregório. O Gúbio diz que se Gregório exercia aquela autoridade local, ele o fazia com a permissão de Deus, porque nada acontece sem a permissão de Deus. Por isso que o próprio Paulo de Tarso e Pedro na sua epístola, e Paulo nas suas cartas, né,
ele recomenda o respeito à autoridade, não subserviência, Sim. não aceitação plena, mas o respeito à autoridade, porque as coisas mudam ou surgem no tempo que Deus determina, né? Mas nós ainda somos muito inconstantes na fé, nós queremos que tudo mude no nosso tempo. Para o nosso prazer, né? Porque o nosso tempo é do interesse pessoal. No nosso imediatismo. Misericórdia, meu Deus. Né? Pois é. Tem mais um pouquinho, Paulo. Da primeira vez, aqui, né? Da primeira vez que este fenômeno se produziu, a da dúvida foi a impressão dominante que deixou. Logo, acudiu aos que o presenciaram a ideia de um embuste. Toda a gente, com efeito, conhece a ação das tintas chamadas simpáticas, cujos traços, a princípio completamente invisíveis, aparecem ao cabo de algum tempo. Acho que ainda existe essa tinta, né? No trem, às vezes, o pessoal vendia, agora não vejo mais. Podia, pois, dar-se que houvessem por esse meio abusado da credulidade dos assistentes, e longe nos achamos de afirmar que nunca o tenham feito. Estamos até convencidos de que algumas pessoas, seja com intuitos mercantis, seja apenas por amor próprio e para fazer acreditar nas suas faculdades, não empregando, tá certo isso? Há um empregado subterfúgio, aqui parecia um N aqui. Há um empregado subterfúgios. E ele diz, veja-se o capítulo das fraudes, próprio livro dos médios. Sim. Entretanto, do fato de se poder imitar uma coisa, fora absurdo concluir-se pela sua inexistência. Nesses últimos tempos, não se há encontrado meio de imitar a lucidez sonambúlica, ao ponto de causar ilusão? Mas por que esse processo? Esse processo de escamoteação se tem exibido em todas as feiras, ver-se-á concluir que não haja verdadeiros sonâmbulos? Porque certos comerciantes vendem vinho falsificado, será uma razão para que não haja vinho puro? O mesmo sucede com a escrita direta. Bem simples e fáceis eram, aliás, as precauções a serem tomadas para garantir da realidade do fato. E graças a essas precauções, já hoje ele não pode constituir objeto da mais ligeira dúvida. E assim nós vamos compreendendo, né, o trabalho que os espíritos tiveram para que hoje nós pudéssemos estudar a doutrina de uma forma tão mais acessível e fluente, mas tudo partindo... Nós estávamos conversando no outro programa com o Eduardo, que Kardec era um educador, e educado a trabalho. Então, a mediunidade está presente na Terra desde que o primeiro espírito encarnou aqui. Mas nós vamos sabendo que para que ela fosse estudada de uma forma tão profunda e responsável, precisava ser de uma maneira elaborada para que o raciocínio e as ideias fossem se encadeando. Por isso que foi tão trabalhoso nos primeiros momentos. E é interessante que Kardec fala que realmente de tudo se pode abusar. Mas quem quisesse estudar aqueles fatos, verificar até onde ia a fraude, e começava o fato em si, ele disse que poderia se fazer simples, quando ele fala aqui que bem simples e fáceis eram, aliás, as precauções a serem tomadas para garantir a realidade do fato. Quer dizer, ele diz que não era difícil circunstanciar a situação para evitar fraude. Aqueles que quisessem realmente verificar a verdade podiam ter elaborado meios de evitar essas fraudes. Por exemplo, criar o espaço próprio para o fenômeno se dar. Não participar ou provocar fenômeno num ambiente sugerido pelo médium, que poderia, digamos, ser
facilitar uma fraude. Então foi o que os pesquisadores, à época de Kardec, especialmente após, muitos deles estabeleceram o local de pesquisa para os médiuns. Eles presenciaram determinados fenômenos com alguns médiuns no seu próprio ambiente, mas depois criaram situações que, para checar a veracidade do fato, deslocando o médium do seu ambiente, colocando-os no seu. Muitos deles colocaram algumas médias no seu próprio ambiente familiar. Né? E ali eles William estudaram. Crookes, não é? William Crookes. Então não tinha como criar embuste, fraudar o fenômeno. Ele pesquisou durante uns 3 anos aproximadamente, 2 ou 3 né? anos, direto. Pediu autorização aos pais da menina. Quer dizer, quem quer chegar à verdade tem meios para isso. Sim. Hoje também não é porque um ou outro fato, caso tenha sido fraudulento, que todos os outros serão. Hoje em dia nós temos a mesma situação. Por exemplo, nos meios sociais, né, nas redes sociais, muita gente cria situações falsas informações, mas a gente não pode, em sã consciência, dizer que tudo que está na rede é falso. Sim, né? sim. Porque muitos se utilizam mal pela própria característica de sua personalidade, deturpam, deformam. É um meio de comunicação muito bom para atender os seus caprichos, os seus interesses. Nós não podemos sair rotulando a rede social de ruim. Né? Ela é mal usada por alguns, mas nós entendemos que existe na rede social muita coisa boa em termos de cultura, de informação e tudo mais. Então a mesma coisa diz Kardec, tem esse meio de fraudar tudo. Não existe absolutamente nada protegido para o mal intencionado. Nós vimos hoje que os profissionais de tecnologia da informação estão sempre criando proteção nas redes contra os hacks maldosos, né? Porque a cada hora, embora haja um desenvolvimento, uma especialização, um aprimoramento na especialização nessa área de proteção de dados, também o outro lado de má intenção também estão se aprimorando. A inteligência também sabe. né? É a inteligência aplicada para o mal. Então, em tudo a vida é assim. Nós estamos num mundo de provas e expiações, em que há uma predominância do mal, não do mal enraizado, do mal como nós conhecemos, da violência em si, mas o mal da má intenção, aquele mal que não se preocupa com as consequências das ações. É o propósito inferior mesmo. É o mal que é baseado no egoísmo, no puro egoísmo, do interesse absolutamente pessoal. E nós vamos lidar com isso um bom tempo, até que a humanidade se regenere, se incline para o bem. Isso não significa que toda a humanidade da Terra vai se inclinar para o bem na Terra de hoje. Sim. Naturalmente outros vão se inclinar, possivelmente nós mesmos, né, vamos se inclinar para o bem real Meu Jesus. em outros mundos, em outras esferas. Como diz Carlos Lomba, se eu não me engano, no livro Ceareiros de Volta, né? Ele diz lá, em dado trecho, fala: muitos de vós trazeis os vossos nomes ligados a obras de regeneração iniciadas em outras esferas, em outros mundos. Quer dizer, nós somos, a grande maioria de nós, alunos rebeldes, procurando agora prestar atenção na lição para evitar ser transferido novamente. Uma transferência compulsória. Sem contar que tudo veio no tempo próprio, porque hoje, se fosse hoje, a inteligência artificial teria 1001 maneiras de, né, tornar isso aqui questionável. Questionável. Outro dia a menina estava me mostrando duas pessoas conhecidas em determinadas ações. Olhando assim
em princípio, né, muito rápido, você vê que absolutamente parece as pessoas mesmo naquelas ações. Aí depois a menina falou, não, presta atenção aqui e ali, que você vai ver que isso não é real. Quer dizer... Como se tivesse uma coisa plantada, né, ali. Uma tecnologia ali que dá movimento à pessoa, a imagem da pessoa, e coloca ela num outro ambiente. Quem olha rápido acha que realmente é a pessoa naquele ambiente com aquelas ações. Então isso tudo pode parecer um mal inicialmente, mas está despertando a nossa atenção para a análise, para melhorar o nosso critério de avaliação. Porque nós, como mostra Kardec, nós tendemos a aceitar tudo, tanto bom quanto ruim, como sendo verdade. Então, a gente está aprendendo a analisar além da aparência. Quer dizer, nós estamos aprendendo a ter foco nas coisas. Porque antes a gente via e passava informação do jeito que via. Hoje a gente fica mais desconfiado. Uma desconfiança absolutamente salutar. Não é ficar multiplicando a dúvida, a incerteza, não é isso. É analisar mesmo, usar o raciocínio, a razão, para analisar tudo, para evitar que tomemos decisões ou atitudes baseadas no que pareceu que era, mas não era em realidade, né? Então eu vejo, de alguma maneira, de uma forma bem positiva, essas questões aí da chamada IEA, né, inteligência artificial, embora cause algum dano, claro, nas mãos maliciosas, tudo vai causar dano. Mas me parece que nós, enquanto espíritos, estamos aprendendo, temos muito que aprender na análise das situações, né? Porque desenvolvemos o raciocínio analítico de forma que a gente vai usando esse material, né, para outras conquistas espirituais. Primeiro, a gente foca nas questões materiais, mas vai ser uma conquista, esse foco, essa atenção vai ser uma conquista para outro tipo de observação mais justa, mais superior. É o nosso aprendizado. Que Jesus nos auxilie, porque essa inteligência que está surgindo aí, não é? Essa inteligência artificial, o homem sem moral, na realidade, é uma burrice artificial, porque a inteligência aplicada mesmo, ela transcende todo esse mau uso. Estamos chegando quase ao final. Pedindo a Jesus que o Clever entre aqui. A gente reforça nessa ideia de que, antes de rejeitar, seja o que for, que nos debrucemos sobre aquilo que a gente inicialmente está rejeitando para avaliar, com isenção de ânimo, sem precauções exageradas, sem preconceitos absurdos. E sem precipitação também, sem né? Sem precipitação. Kardec mostra muito bem isso. As observações, as análises dele demoraram anos, muitos anos, mais de 14 anos. Estudando, pesquisando, comparando, fazendo novas observações, e não se detinha nas fraudes. Sim. Né? E nem considerava que elas não existiam. Não se impressionava nem desanimava. Ele considerava a possibilidade da fraude, mas seguia adiante. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que, se Deus permite essa situação em sociedade, é porque ela traz algum benefício para nós. Sim. Não é possível que não seja, que não traga. E é sempre educativo, pela experiência. É amadurecimento do espírito em todas as áreas. Aqui a gente acha que o nosso amadurecimento é só no campo religioso. Teológico. Sim. Mas o religioso, no sentido de ligação com Deus, ele exige outros atributos, outras qualidades que só a vivência pode nos dar. Chegamos ao final, que Jesus nos conduza. Nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos aqui reunidos para estudar a Revista Espírita de 1858 a 1868. Exato. Ainda bem, né? Eu, Amaury Santos, e Astênio Evangelista de Oliveira, assessorado pelo Elber. Muito obrigado. Então vamos, Astênio, aonde que você parou? Nós estamos estudando a Revista Espírita de dezembro de 1858, no último mês então de 1858. E estamos estudando nesta revista o tema Sensações dos Espíritos. Inclusive, esse tema, Sensações dos Espíritos, segundo uma nota do tradutor, ele consta no Livro dos Espíritos, na questão 257. Então, mesmo que nós encontramos aqui na Revista Espírita, nós encontramos lá no Livro dos Espíritos, na questão 257. E nós paramos num ponto em que Kardec, sobre esse sistema das sensações dos espíritos, se o espírito sente calor, se o espírito sente frio, essa coisa toda, e o reflexo, dor no espírito ou no perispírito. Perfeito. Então, o último ponto que nós vimos foi Kardec falando o seguinte: assim é de fato com relação aos que provêm unicamente da influência da matéria que conhecemos. O som dos nossos instrumentos, o perfume das nossas flores, nenhuma impressão lhe causam. Mas quando Kardec está falando que o som dos nossos instrumentos, o perfume das nossas flores, nenhuma impressão causam o espírito, ele está se referindo aos espíritos puros. Perfeito. Ele prossegue dizendo o seguinte: entretanto, ele experimenta sensações íntimas, o espírito puro experimenta sensações íntimas de um encanto indefinível, das quais ideia alguma podemos formar, porque a esse respeito somos quais cegos de nascença diante da luz. Então, tudo que nós possamos imaginar que sejam as sensações íntimas de um espírito puro, está totalmente fora da realidade. Porque nós não temos a antivisão, nós somos muito imperfeitos. Sim, a nossa experiência é só dentro da impureza. Não dá para entender o que acontece com a pureza. Um dia você e eu seremos um espírito puro também. Seremos, com certeza. Não precisa, nesse caso, a gente nem precisa dizer se Deus quiser, porque é tudo que Deus quer, é que nós venhamos a ser espíritos puros. Exatamente. Exato. Então, Kardec prossegue dizendo o seguinte: sabemos que isso é real, mas por que meio se produz essas sensações nesses espíritos? Ele diz: até lá não vai a nossa ciência. Sabemos que no espírito há percepção, sensação, audição, visão. Então, os espíritos, eles têm algo que se assemelha aos nossos sentidos. Então, sabemos que no espírito há percepção, sensação, audição, visão. Que essas faculdades são atributos do ser todo. Então, elas não estão limitadas por determinados órgãos, sensitivos, Isso, Então, que essas faculdades são atributos do ser todo, e não como no homem, de uma parte apenas do ser. Mas de que modo ele as tem? Ignoramo-lo. Então, Kardec não se metia a dar resposta de coisas que ele ainda não sabia. Ignoramo-lo. Os próprios espíritos nada nos podem informar sobre isso, por inadequada a nossa linguagem a exprimir ideias que não possuímos. Do mesmo modo que uma população de cegos numa população de cegos, não haveria termos que exprimissem os efeitos da luz. Imagina uma população em que todos fossem cegos querer explicar os efeitos da luz. Então você vê, Astênio, como Kardec era coerente.
Sim. Ele só falava aquilo que tinha certeza, Sim, que tinha provas, né? Que ele já estava convencido. Né? Exatamente. Agora, o que não tinha, as sensações, ele não poderia... Reconhece que ignora. Exatamente. Né? E a respeito dos espíritos puros, ainda que algum espírito puro nos falasse a respeito das... Se fosse possível ele nos falar a respeito dessas sensações, né, para eles, eu digo se fosse possível porque ele precisaria que a nossa linguagem tivesse termos apropriados. Né? Sim. Então, mesmo que ele fizesse usando a nossa linguagem, muito provavelmente nós não entenderíamos. Né? Exatamente. Esse parágrafo, então, Kardec terminou dizendo o seguinte: o mesmo ocorre com respeito à língua dos selvagens para traduzir ideias referentes às nossas artes, ciências e doutrinas filosóficas. Né? Então, Kardec faz um paralelo, né, com a linguagem dos selvagens. Se quiser, com a linguagem deles, dar uma aula de filosofia, será impossível, porque a linguagem deles não coaduna. Né? Isso, né? Palavras que não têm os sentidos necessários para os significados. É como você falar... um indivíduo chegar aqui e falar inglês e a gente ficar aéreo porque não sabe o que ele está falando. Boiando, né? Exatamente. Bom, então, isso que nós acabamos de ver agora, foi o que nós vimos no final do nosso último programa. Agora, prosseguindo, Kardec fala o seguinte: dizendo que os espíritos são inacessíveis à impressão da matéria que conhecemos, referimos-nos aos espíritos muito elevados, cujo envoltório etéreo não encontra analogia neste mundo. Então, quando ele diz que os nossos sons, por exemplo, né, não são percebidos, né, os sons dos nossos instrumentos não são percebidos por esses espíritos, né? Então, espíritos superiores, ou puros, referimos-nos aos espíritos muito elevados, cujo envoltório etéreo não encontra analogia neste mundo. Outro tanto não acontece com os de perispírito muito denso, os quais percebem os nossos sons e odores, não porém apenas por uma parte limitada de suas individualidades, conforme lhes sucedia quando vivos. Então, o espírito, mesmo esses, ou principalmente esses, né, de perispírito muito denso, eles, por exemplo, veem como nós vemos, mas eles não veem através de órgãos como nós vemos, né? Então, os nossos órgãos dos sentidos, a visão, o tato. Se nós só enxergamos para frente, parcialmente para os lados, exatamente, né, ele enxerga para trás, né? Tem a visão de 360 graus, né? Perfeito. Bom, pode-se dizer que neles as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o ser, e lhes chegam assim ao sensório comune, que é o próprio espírito, embora de modo diverso e talvez também dando uma impressão diferente, o que modifica a percepção. Essa questão de ter perispírito muito denso é grave, né? A gente deve fazer o possível enquanto a gente está encarnado para ficar menos denso. Para ficar mais leve. Eu me lembro no livro Nosso Lar, o André Luiz narrando o primeiro atendimento que ele teve pelo Silas, acho que é Silas, né, que é um enfermeiro, e ele narra então que ele ainda sentia dores na região abdominal. Perfeito, porque eu me lembro disso. Até nesse capítulo que é informado que ele desencarnou com câncer. Então, 8 anos depois de desencarnado, ele ainda sentia as dores na devido à densidade da matéria. E é interessante que nem se podia dizer que era uma repercussão do que estava acontecendo com o corpo, porque 8 anos depois o corpo nem existia mais. Exatamente. Entendeu? Então, pode ser uma lembrança, talvez, do que ele sentiu enquanto estava encarnado, e essa lembrança fazia ele ainda sentir dor, é mais razoável do que falar em repercussão. Sim. Né? Bom, eles ouvem o som da nossa voz, entretanto nos compreendem sem o auxílio da palavra, somente pela transmissão do pensamento. Então, ora, se com os espíritos, inclusive esses de perispírito mais denso, eles ouvem a nossa palavra, as nossas palavras, mas eles não precisam das nossas palavras a fim de nos entenderem, imagina se nós precisamos usar palavras para falar com Deus. Exatamente. Às vezes faz uma prece longa, né? Rogando a Deus, como se... É tudo para o pensamento. Eu me lembro... você sabe que eu já te falei que a minha esposa tem mediunidade ativa. Então ela
Simplesmente. Embora ela não seja espírita, né? Exatamente. Embora ela seja evangélica, né? Então, ela passou por exatamente o que você está comentando agora, o que Kardec está comentando, quando ela esteve diante de um espírito e ele não falava, ela dizia, ele pensava e emitia o recado. Quando ela ia falar, ela fale pelo pensamento. Então é exatamente a prova cabal do que o Kardec pesquisou. Sim, então é como se ele dissesse assim, olha, economiza suas palavras, exatamente, porque eu não preciso delas, né? Bom, em apoio do que dizemos ao fato de que essa penetração é tanto mais fácil quanto mais desmaterializado está o espírito. A penetração do pensamento. Sim. Porque realmente o espírito muito denso, você tem que falar mesmo. Tem dificuldade. Né? Então, no que concerne à vista, na visão, tá? Essa, para o espírito, independe da luz, qual a temos. Então, no escuro também, né, é como um vagalume, né? Exatamente. No escuro também ele vê, né? Bom, a faculdade de ver é um atributo essencial da alma, para quem a obscuridade não existe. É, contudo, mais extensa, mais penetrante nas mais purificadas. Então, a visão é mais extensa, mais penetrante, né, nas almas mais purificadas. A alma ou o espírito tem, pois, em si mesma a faculdade de todas as percepções. Então ela tem em si mesma e não neste ou naquele ponto. É nela toda que ela tem todas essas percepções. Então, o que eu entendi, você me corrige, o indivíduo vê uma coisa só. Ele consegue ver para frente, consegue ver atrás, para cima, 360 graus para cima, porque ele não tem o campo da visão limitado. Não é um determinado órgão. Exatamente. É ele todo que vê. É ele, né? Todo que vê. Então eu digo assim, isso acontece com espíritos de pouca evolução, óbvio, imagino de mais evolução. Poxa. Né? Então, se até com de pouca evolução acontece isso, a gente vai pensando o que não será com os espíritos mais evoluídos, né? Bom, aí prossegue Kardec dizendo o seguinte, ele está se referindo às percepções, tá? Na vida corpórea, se obliteram pela grosseria dos órgãos do corpo. Na vida extracorpórea, se vão desanuviando à proporção que o invólucro semimaterial se eteriza. Tá? Então, quanto mais nós nos tornamos puros, o perispírito menos denso, mais aumenta a nossa visão. Exatamente. E, automaticamente a nossa audição, né? Claro. A gente fica igual morcego, né? A audição fica apurada, porque eles ouvem mais, que eles sentem os sons, porque ele não enxerga, entendeu? E fica exatamente assim. E aí a gente imagina assim, se estando encarnados, com esses limites todos impostos pela matéria, nós ainda conseguimos perceber tanta beleza na criação exatamente divina, né? Imagina fora desse corpo. Nossa. Né? Bom, aí prosseguindo, diz Kardec, aurido no meio ambiente, esse invólucro, então Kardec está dizendo que esse invólucro, e todos nós sabemos que esse invólucro a que ele se refere é o perispírito, tá certo? E que o perispírito é aurido no meio ambiente de cada planeta, né? Então, assim, aurido no meio ambiente, esse invólucro varia de acordo com a natureza dos mundos. Então, nos mundos muito elevados, né, a nossa referência, né, na nossa galáxia é Júpiter, o perispírito, né, daqueles que habitam Júpiter é muito mais leve, né, do que o perispírito de quem habita a Terra. A gente até já sabe de algumas entidades que viveram lá. Sim, né, viveram, retornaram para lá. E né, o planeta é muito mais evoluído que o nosso. Muito mais. Então, aurido no meio ambiente, esse invólucro varia de acordo com a natureza dos mundos. Ao passarem de um mundo a outro, os espíritos mudam de envoltório, como nós mudamos de roupa, quando passamos do inverno ao verão, ou do polo ao Equador. Então, como a borboleta, né? Como a borboleta, que teria trocou o casulo. Isso, né? Por asas e daí por exatamente. diante, né? Agora,
É interessante, né, quando a gente vê essa questão de ao passar de um mundo a outro, os espíritos mudam de envoltório, é porque, isso aqui também está no Livro dos Espíritos, né, é porque também nós aprendemos no Livro dos Espíritos que a fonte da nossa memória, por exemplo, é o perispírito, né, em que os nossos conhecimentos de algum modo ficam armazenados no perispírito. Aí quando você vê a informação de que passando para outro mundo, você troca esse envoltório, troca de perispírito, onde ficam os conhecimentos acumulados, as experiências, esse tipo de coisa, né? Então, obviamente, as nossas tendências quando a gente reencarna, né? Matemática, inglês, português. Então a gente tem que, obviamente, entender que há mais para aprendermos a esse respeito. Sim. Né? E o que a gente sabe, de algum modo, é que existe, na verdade, um campo vibratório que esse pertence ao espírito. E é nesse campo vibratório e não propriamente no perispírito que está o armazém, né, dos nossos conhecimentos. Então você troca de perispírito, mas leva ao mesmo campo vibratório, né, com as suas experiências do passado. Entendeu? Bom, quando vêm visitar-nos, os mais elevados se revestem do perispírito terrestre. Foi o caso do Cristo, né? A gente imagina ter que se revestir de um perispírito terrestre. Deve ter sido terrível. Para poder ainda conseguir um corpo carnal, né? Imagina. E dizem, né, que eu já ouvi em palestras também de outros amigos, que o pior sofrimento que o Cristo passou foi ter que se materializar, né? Tornar o corpo denso. Né? O mais difícil tem sido esse, né? Então, quando vêm visitar-nos, os mais elevados se revestem do perispírito terrestre e então suas percepções se produzem como no comum dos espíritos. Haja renúncia, né? Depois de ter alcançado um ponto desse, não é precisar tornar-se denso novamente, sempre para poder servir, né? É verdade. E quase sempre a servir a quem não merece, né? Então, eles não olham o merecimento, eles olham a necessidade. Exatamente. Bom, você então, foi perfeito nessa frase. Então, prossegue Kardec dizendo assim: todos, porém, assim os inferiores como os superiores, não ouvem nem sentem senão o que queiram ouvir ou sentir. Isso aqui é muito importante. Porque imagina, Amauri, que esses santos aí para os quais todo mundo reza todo dia, se isso aí ficasse... A quantidade, né? Se isso aí ficasse entrando perispírito adentro, né? Nossa Senhora! Desses espíritos o tempo todo, não teriam sossego, né? Seriam levados à loucura. Então esses espíritos só ouvem o que querem ouvir, só sentem o que querem sentir. Eles filtram, né? Filtram, né? Então, além de que eles têm uma equipe enorme de secretários, né? Para poder filtrar. Que nós também precisamos, né? Sim, né? Então, o próprio Bezerra de Menezes tem que não é santo, né? Não é espírito puro. Ele tem uma enorme equipe, né, que filtra todos os pedidos que nós enviamos a ele, né? Porque não seria justo que a paga, a recompensa pela evolução fosse a perturbação, porque o desequilíbrio, né? Porque exatamente. As nossas preces, as nossas rogativas, os nossos exageros perturbariam esses espíritos, o que não é justo, né? Então a gente verifica aqui, todos, porém, assim os inferiores como os superiores, não ouvem nem sentem, senão o que queiram ouvir ou sentir. A gente vê em obra de André Luiz que ele fala assim: mesmo quando o próprio espírito ele não está em condições de controlar o que ele quer ouvir ou não quer ouvir, os instrutores espirituais nas colônias espirituais e tal podem controlar isso. Está lá alguém internado no hospital em nosso lar e tem alguém desesperado aqui na Terra. Sim. E os pensamentos desse desesperado perturbando aquele lá. Então eles conseguem anular também, impedir que os pensamentos cheguem a negativos, né? Que vão ser prejudiciais. Você imagina, nós vivemos num planeta de prova e expiação. A quantidade, o quantitativo que tem agora, nesse momento, de pensamentos perturbadores. Né? Sim. Se os espíritos não tivessem como se proteger disso... Não se filtrasse, então vão ficar desorientados. Aí vão ficar igual a nós. É verdade. Não possuindo órgãos sensitivos, eles podem livremente tornar ativas ou nulas suas percepções. Uma só coisa são obrigados a ouvir:
os conselhos dos espíritos bons. Então, obviamente, quando Kardec está utilizando aqui espíritos bons, é porque ele está se referindo aos espíritos que ainda não são bons. E esses são obrigados a ouvir os conselhos dos espíritos bons. Esses espíritos bons, por sua vez, não devem poder se recusar a ouvir os espíritos superiores. Sim. Né? Porque faz parte da lei divina. Sim. Né? Bom, uma só coisa são obrigados a ouvir: os conselhos dos espíritos bons. A vista, essa é sempre ativa, mas eles podem fazer-se invisíveis uns aos outros. Então, mesmo que a vista faça parte dos atributos de cada espírito, é capaz de um espírito tornar-se invisível a outros espíritos, e a gente cansa de ver isso nas obras de André Luiz, né? Em que eles, ao viajarem, né, para serviço em determinadas regiões do umbral, eles se tornam invisíveis. Para né? aqueles que habitam naquela... Exatamente. Né? E aí passam sem serem percebidos. Né? Conforme a categoria que ocupem, podem ocultar-se dos que lhes são inferiores, porém não dos que lhes são superiores. Então, né, quando esses espíritos de nosso lar vão ao umbral, como eles são superiores aos umbralinos, eles podem ocultar-se, mas eles se ocultarem dos superiores a eles, eles não podem. É lei da vida, né? Lei divina. Exatamente. Nos primeiros instantes que se segue à morte, a visão do espírito é sempre turbada e confusa. E, obviamente, que o grau de turbação, de confusão, vai variar de acordo com o grau de materialismo, né, de paixões materiais de cada espírito. E também, eu diria a você, assim, da densidade, né, que o indivíduo tem. Sim. Quanto mais apegado ele for à parte da matéria, mais as sensações dele são mais perto da Terra. Sim, e a visão é mais perturbada, né? Exatamente. Mais confusa. Como se estivesse passando por um pesadelo, né? Exatamente. Não entendendo o que está acontecendo. Aclara-se a visão, né? Aclara-se à medida que ele se desprende e pode alcançar a nitidez que tinha durante a vida terrena. Parece, né, que valeria a pena acrescentar que a nitidez se torna maior, né, do que na medida que ele se desprende, a nitidez se torna maior do que tinha na vida terrena, até porque Sim. Quem foi cego na vida terrena não teria uma nitidez da terra para poder recuperar. Exatamente. Mas volta a enxergar na condição de espírito livre, né? Exatamente. Então, assim, e pode alcançar a nitidez que tinha durante a vida terrena, independentemente da possibilidade de penetrar através dos corpos que nos são opacos. Então, outra característica é que pode atravessar paredes, né? Quanto à sua extensão através do espaço infinito, no passado e no futuro, vai depender do grau de pureza e de elevação do espírito. Então, esses espíritos que ficam aí se prestando a prestar informação sobre o nosso passado, sobre o nosso futuro, etc., né? Por cautela, convém que a gente não dê ouvidos. É claro, para também não se perturbar. Mas, meu amigo, como o nosso tempo está acabando, né? Então a gente encerra aqui e no próximo programa a gente continua nesse mesmo tema. Pois é, eu estou curioso, hein? Eu quero saber aí de detalhes. Pois é, meus amigos, terminamos este capítulo, este estudo da Revista Espírita de 1858 a 1868. Falando com vocês que não deixem de fazer o Clube da Fraternidade, 3386-1422. Aí eu me despeço, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco
ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.